Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Meeting Office. Hoje a gente está aqui com um convidado, o Pedro da House. Pedro, seja bem-vindo, obrigado pelo aceite, pela participação aqui com a gente. E eu vou pedir para você se apresentar e contar um pouco da sua trajetória aí, inclusive com a House. Vamos lá, então, primeiramente, obrigado, Gustavo, Luiz, Goma. Estava até comentando um pouco antes, parabéns pelo espaço, bem confortável. Sou sócio da House, faço toda a parte comercial, administrativa. Dentro da House, os 3 sócios têm grande autonomia no teu setor, tá? E isso eu acho que é um grande diferencial que a gente consegue trazer. Então, assim, tudo que vem do comercial, vem muita demanda. E qual que é a minha função do Pedro lá dentro? Tá? É realmente entender o que o cliente está buscando para a gente conseguir traduzir e na parte comercial estressar o máximo que der. Se é possível, não é possível, se aquele prazo é real, se o que está sendo colocado é o que ele busca. Quanto mais a gente viver neste mundo antes do processo começar, mais sucesso tem. Tá? Então, um pouco abordando a tua pergunta, eu fui um pouco para o mundo quem é o Pedro dentro da House, tá? Mas eu sou formado em arquitetura, pós-graduado em gestão de projetos, tá? Sou pai de 2 filhas maravilhosas, uma de 22, fui pai de 18. Então a minha vida de trabalho começou muito cedo, tá? Talvez por isso que eu sou sócio hoje de uma empresa, tá? Tive que fazer acontecer. Tenho uma outra filha também de 7 anos. Fora da empresa, eu tenho uma vida muito dinâmica, que amo amizade, esporte, aventura, conviver com as pessoas, trabalho em equipe. E esse DNA que eu acredito, onde as pessoas estão no potencial, a gente costuma trazer para dentro da House. Dentro da House, a gente traz um espírito, ou a gente busca esse espírito, que é o Enjoy the Ride. Puta, cara, vai sentar todo mundo junto aqui, quanto tempo? Mais que com a família. Se você não estiver curtindo o que você está fazendo naquele processo, vira uma coisa muito dolorosa, né? E isso não vai trazer frutos, não vai girar, e sai um pouco da essência que a gente fala que obra traz obra. Como que a House hoje está aí seus 12 anos, 8, 9 anos, girando obras corporativas de varejo de luxo? 80%, a gente fez uma pesquisa faz um tempo, das nossas obras são obras recorrentes. Então, 40% dessa fatia são clientes nossos, Modal, Galder, Malice, Louis Vuitton, Gucci, Prada, que a gente faz a obra e essas obras vão se repetindo. É um contato direto. 40% são de gerenciadoras, arquitetos, pessoas já fizeram obra com a gente, o contato que a gente está fazendo aqui talvez gera alguma coisa, aí gera uma, gera duas, é um contato que a gente leva para 10, 15 anos. E 20% realmente é de coisa nova que vem e esse fruto fica se alimentando, tem altos e baixos e gira como um todo. Trazendo um pouco, já que eu entrei nesse papo aqui, a gente faz uma pesquisa de satisfação, nem sempre, mas sempre que a gente é possível, que muitas pessoas após o processo não gostam de fazer, a gente deixa bem aberto, e comentava que a gente abandonava as obras. E para o nosso time era uma... Putz, o pessoal ficava assim, nosso time se sentia mal, o cliente se sentia mal, falou, porra, eu entreguei no prazo, todo mundo elogiou. Passou 15 dias falando que a gente saiu do processo. E é uma coisa que acontece, uma brincadeira de mercado, né? O cara não acaba terminando abandonando a obra. Puta, a gente odeia isso, né? Daí a gente criou, faz uns 2, 3 anos, uma equipe de pós-obra. A gente chama de time de garantia. Então, eles que entregam a obra, eles treinam facilities que estão lá dentro, ou alguém que queira aprender quadro de luz, automação, extração de fumaça, aqueles nomes tudo cabeludo. Às vezes, como que limpar um inox? Como é que limpa um inox? Né? Como que limpa uma pedra? Então, a gente passa esses itens, porque são checklists que a gente viu que sempre dá problema, né? E esse time fica próximo deles, que muitas vezes escritório de advocacia é clássico. A gente entrega, de repente o dono do escritório fala, meu terno não é na parede direita, é na parede esquerda. O facilities dá pulo, porque não consegue trocar às vezes o processo. Daí ele liga, em 24 horas a gente vai lá e troca. Fala, puta, te amo. Área de qualidade. Nem área de qualidade, atendimento do pós-obra. Então, muitas vezes ele fala, puta, minha sala tá pequena, eu quero emendar com a do lado. E como meu time de engenharia, que é um punch muito grande, cara, a obra corporativa é uma obra muito violenta. A gente fala que a gente fez lá um BTG em 60 dias. Então, assim, depois tem coisas para ajustar às vezes, entendeu? Então, assim, você tem que lidar como é que faz esse processo. Então, assim, foi um grande aprendizado que às vezes você entrega o dono do escritório mesmo, são pessoas, cada um tem seu DNA, cada empresa do seu jeito, mas às vezes ele fala, cara, tem 2 salas aqui, cara, quero abrir, hein? Amanhã. E onde está meu time? Está em outra obra, cara. Quem fez essa obra? Quem tem o histórico?
Aí tem um time de garantia que vai lá, tem claro que dá. Faz um orçamento. Nunca negociaram. Só agradecem. Que ótimo que vocês vêm. Pá, no fim de semana, palma. Então, assim, por que eu estou abraçando tudo isso? Vem um pouco da pergunta, quem é o Pedro? Falei um pouco dele, justamente. do Enjoy the Ride. Então, esse pós-obra viver em cima de uma corda bamba para toda essa harmonia orgânica sempre está acontecendo. E isso traz, muitas vezes, leveza para a empresa, traz reconhecimento, traz bônus, traz constância. Se o time do comercial começa a operar num tom diferente, esse estresse demora 8 meses para sair às vezes. Mas você sabe, porque assim, quando a gente sofre uma crítica, né? Sim. Tem que saber absorver isso e procurar a solução, né? Uhum. Da melhor forma possível, né? Tem que querer, né? E a forma como absorve, né? Ou você se põe para baixo, ou você procura uma solução e dá um passo adiante, né? Sim. Então, isso é importante, né? Então, muitas empresas acabam não tendo isso, né? Essa flexibilidade em curto prazo de resolver, né? Não, perfeito, concordo. É difícil, é difícil. A gente tem outros pontos lá dentro que eu posso te dizer, você falando, eu já começo a fazer gestão aqui. Então, assim, que realmente, às vezes demora, às vezes não quer. Às vezes tem um alinhamento, tem que falar primeiro da pia, cara. Resolve a pia lá, depois vamos conversar do problema aqui. Então, assim, te entendo o que você está falando. É uma luta, acho que dos CEOs, dos diretores, dos donos, né? Que foge um pouco. Eu já estou entregando, meu. Quem disse que eu preciso fazer isso depois, né? Então, qual o perfil dos clientes da House? Basicamente, corporativo? Assim, a gente faz 70% de massa de contrato de obra é corporativo. Aí 30% é varejo. Tá? Dentro do varejo é só alto luxo. Tá? Tem gente que chama só de luxo. Vamos dizer assim, a gente já fez 11 Louis Vuittons. A gente já fez 4 mil. Estamos fazendo uma Chanel no Rio de Janeiro. Tá? A gente entregou o stand da Eliane, que foi um case de sucesso maravilhoso, no final do ano, agora na Brasil. Então, esses são... Quantos tamanho da área lá da Eliane? 600 metros de terreno, deve ter uns 2.000, uma casa inteira, tá? Então, ele já tem um stand da Eliane, eles cresceram pro lado, uma loja com stand. O que é legal desse case, assim, para nós da House? Aonde que a House gosta, que é obra atrás obra. Nós fizemos o stand da Ducol, que é uma loja conceitual espetacular na Gabriel Monteiro da Silva. Arquitetura. Você entra, tem um rio no meio, coisa... A gente visitou lá, né? Então, plástica. É. Essa plástica, esse movimento... É uma experiência muito bacana, porque você tem os produtos todos expostos. Isso pega o DNA da House. Então, respeitar o arquiteto, entender o que ele quer, aprovar os processos, entender o cliente quanto quer gastar, porque não adianta ir para um mundo que não se enquadra, então vai e volta isso aqui, e faz acontecer. Nós fizemos aquele case de sucesso, a diretora que era lá da Ducol foi para a Eliane e chamou a gente para bater um papo, falou, gente, tem um desafio aqui, que vocês, hein? Não tem concorrência, me ajuda que eu te ajudo, que ajuda aqui. Embarcou junto a FGMF e foi um processo de design build, que a gente faz muito turnkey corporativo, né, que é o core business da empresa, para fazer uma loja stand de venda conceitual, né, numa casa em evolução lá na construção como um todo. Então, assim, ficou pronto na data que a pessoa queria, né, ficou dentro de uma margem de budget que a gente estava alinhado, né, e a Revestir deixou de ter o stand da Eliane, né, nesse ano, para ter esse stand eles chamam de stand, mas na verdade é uma casa conceito. É uma casa conceito. Tá? Porque a gente não faz muito stand, na verdade, mas é uma casa conceito. Um local para experiências, né? Exatamente. Que é um pouco do que vocês criam aqui, que é fantástico. Então tem um rooftop, recebe gente, tem... Vista. E assim, você entra no mundo de cores, né? Entra no mundo de museu, né? Você entra no mundo de textura, de cheiro, né? De gente a fim de conversar, né? Que é fantástico. E o perfil de quem você conversa, com quem você bate papo, né, no teu trabalho? Você está dizendo interno ou externo? Externo. O interno a gente conversa depois. Não, externo, assim, eu brinco assim, que muitas vezes a gente acorda de manhã, olha a agenda para ver qual é a pessoa que a gente vai lidar hoje, e por ser a pessoa que transmite a comunicação da empresa, a gente conversa com todo mundo. Então, assim, muitas vezes estamos conversando com um CFO
estrangeiro. Tá? Muitas vezes estamos indo fazer viagem para o exterior para conversar com multinacionais. Tá? Então, assim, são líderes, né? São advogados, são pessoas renomadas. Nesse exato momento, vamos dizer assim, fizemos o escritório do Toron, que é um grande advogado, fizemos o escritório do Fragoso, está sendo feito, começamos outro escritório, que é do Abud. Então, são pessoas que lidam, são donos de escritório que querem o próprio, são donos de escritórios que atuam como isso. Por outro lado, a gente também tem um braço muito grande de facilities, né? Então, assim, nosso contato dentro do Banco Modal, a gente faz obra para eles há 6 anos, é o pessoal do facilities. Tá? Que a gente tem, gente, o que você precisa, o que você muda, tal. Então, assim, quando eu estou falando com um dono, ele tem um desejo, um sonho que eu preciso traduzir um pouco mais. Quando eu estou falando com a pessoa de facilities, ele é técnico. Eu sei, eu tenho um briefing, eu preciso de um prazo, eu preciso chegar até aquele ponto. E do nosso lado, eu tenho uma equipe em torno de 15 pessoas que estão no time comercial. Desde técnicos até os arquitetos, engenheiros. Tem pessoas que vieram de obra. Eu mesmo vim de obra, né? Eu era engenheiro de obra, eu toquei obra há muito tempo. Então, assim, você tem que, em poucos tempos, chegar na pessoa e dizer, cara, eu acho que você precisa disso, por aqui, tal. E eu, junto com o facilities, nesse caso, temos um cliente interno que é o chefe dele. Então, como que a gente resolve a situação e é bom para todo mundo? E às vezes você tem um arquiteto também que está envolvido na obra junto com o facility. Às vezes né? não. Quase a maioria sempre, da né? parte, tá? Então, assim, a maioria da parte, o arquiteto que indica, o arquiteto já está no processo, né? Então, assim, daí a gente tem alguns movimentos, né? Porque, assim, quando o arquiteto traz a obra, que em muitos casos acontecem, a gente já tem o projeto ou não tem o projeto, a house é especializada em executar a obra. Muitas vezes faz turnkey com parceiros, que é um modelo que a gente vê de sucesso, porque ele faz o que tem para fazer na arquitetura, defendendo o cliente, e nós fazemos a engenharia do que é o melhor da construção. Não tem influência. Tá? Até dentro do PMI, isso é uma coisa que ele demonstra como errado, o mesmo que fizer o projeto, executar o projeto. As bases são separadas, né? Qual que era a pergunta? Eu fui para o design build? É que você tem que lidar também com o arquiteto. Né? Sim. Assim, o arquiteto, para nós, assim, a gente tem muitos parceiros, tá? A house surgiu entendendo o arquiteto, ajudando a ele a realizar o que ele quer. Surgiu dentro disso. Então, assim, muitas vezes, antes de começar um processo, a gente faz 10 amostras de um tom de cor. Tá? Então, no passado, do passado eu digo não tão passado, mas 10 anos, 8 anos, a gente tinha uma forte ligação com o Isai. Então, qualquer coisa que é uma pessoa que a gente renoma, que a gente gosta, tem prazer de trabalhar. Nós fizemos algumas livrarias da Vila, tá? A gente fez a Paula Raia junto com ele. Então, assim, como é que você chega naquele tom de cinza? E como que você traz para o seu time que o cinza tem vários tons de cinza? E quando o cinza encontra com porcelanato, qual que é esse encontro desse porcelanato? A gente está falando de milímetros. Então, muitas vezes, esse encontro não funciona. Então, a gente tem que fazer um mock-up de 1 para 1. Então, a ligação com o arquiteto é muito de respeito, entendendo o que está para manter o projeto. O nosso time é agressivo, tem velocidade, tem punch, é técnico. E como que você traz, eu vou usar a palavra de viking, guerreiros, para o processo acontecer, para aquele processo que estão lutando para acontecer. Então, assim, a gente tem milhões de ferramentas, a gente tem uma plataforma de gestão que todos esses processos de PMI caem lá dentro. Então, antes de começar o jogo, a gente tem, que é o truque, eu acho, até para os facilities, onde a gente consegue alinhar a expectativa que os facilities, que a gente se encanta no final, é o que acontece nos primeiros 15 dias que eu estava comentando um pouco antes. Então, assim, gente, está fechado, ok. Posso conversar com o seu time de TI? Vamos conversar, tá? Estou botando esse cabo, isso aqui, vou fechar aqui, vou entregar aqui. O pessoal de TI vai levantar a mão na hora. Desculpa, mas não é esse cabo que eu uso. Quem te falou? Ah, não, é esse cabo, tá aprovado. Gente, não dá para vocês fecharem o meu rack. Posso chamar minha empresa? Pode. Mas estamos descobrindo isso no dia 2, hein? Porque até então, às vezes, a pessoa de TI não participou do processo. Então, a gente tem muito processos de learner process, e quando dá a função, a gente cria um checklist, senta para conversar. Demora para fazer todo esse... Querendo ou não, a gente está nesse mercado há quase 20 anos, né? Fazendo a mesma coisa. Então, acho que isso que é o grande sucesso que a gente brinca de tirar o elefante da lama. A gente compra uma obra, tipo da Shopee, que a gente fez em 60 dias no FL, né, tem 3 mil metros quadrados em 60 dias, tem que comprar 10 milhões de reais em 15 dias.
Tá? 3.000 metros em 60 dias? 60 dias. Tá? Com a gerenciadora CBRE. Então, assim, a gente anda em todas as gerenciadoras, Johnny Slang, CBRE, Cushman, a gente participa de todos os processos com eles, né? Então, assim, muitas vezes o nosso também cliente interno é a própria gerenciadora. Tá? E como é que você flutua com arquitetos, com gerenciadora, com clientes? A chave de sucesso mesmo é ser transparente. Gente, a gente perdeu o consulado, foi irlandês? Foi consulado? Acho que foi consulado irlandês. Gente, essa obra não faz em 70 dias. Só de blindagem aqui é 45. Tá bom. Se você tiver um departamento de leprechal, você consegue, né? Então, assim, daí você tá fora. Acontece. Tá? E tem processos opostos disso que a gente fez, foi a Globan. Gente, o processo não funciona. O cara falou, puta, que bom que você me avisou, se aproxima aí, por quê? Daí, assim, isso traz facilidade para o processo. A gente entregou agora um case de sucesso super legal. Foi um design build com a Colliers, entrou a House e a Perkins para fazer o consulado francês. Imagina que, primeiro que a gente não faz obra pública, né? É um dilema lá, porque realmente vamos desmodelar. Uma obra pouco pública, um cônsul responde, só que o cônsul é político, tem mais 30 departamento de polícia, assim vai. Desenvolveu um conceito lindo, aprovou esse conceito, foi ajustando. E qual que era o maior desafio? Isso é uma coisa legal da obra corporativa. Cada obra tem seu maior desafio. O maior desafio é que os franceses não podem sair do perímetro do prédio, porque é o consulado. Então como que você faz no prédio ali da Paulista, embaixo do Spot, 1.000 metros quadrados, sem os franceses saírem do lugar? Não pode sair do espaço. A gente criou uma logística e na própria apresentação, gente, é um plano. Só vai funcionar quando vocês participarem. Né? É um desafio isso. Né? E como que você deixa a pessoa entrando com segurança, limpo, bonito? Foram 1 ano de obra, fazendo miolinhos, e os molinhos se ajustando. E, assim, a engenheira da obra, eles amam. Chamaram o cônsul conhece ela, chamou para os eventos. Não chama nem os donos, hein? Sério? Você imagina. Que é super legal, que pra gente é ótimo, hein? Assim, imagine o protocolo que tem dentro de um consulado. Segurança, assim, gente. Então, assim, é um case, puxou um, lembrei de outro que é super legal. Tá? Um outro case aqui que é, assim, que é muito legal junto com a Pitá, é o Banco Sofisa, é um prédio inteiro. Tá? E assim, qual que é o desafio lá? Esse desafio também é parecido com outro, que é logística. Eu tenho um prédio, meu cliente está lá dentro, eu preciso fazer cada andar. Então, assim, primeiro a gente... Quantos andares lá? Chutar uns 15. Uns 15, né? É muito grande, conheço lá. Tem um consulado também que é o armênio. Tá? Então, assim, quando a gente entra num processo, você precisa primeiro achar qual que é o desafio. A gente foi fazer a obra da Alpargatas, da sede deles nova, que é linda. Design, feita não. pela Triptych, a O. Não, assim, mas o desafio era o pagamento. Imagina, eu vou fazer uma obra, vou chutar lá, eu nem lembro, mas tem 3 andares lá, deve ter uns 4.000 metros quadrados, 1.500 de granilite, tipo um shopping center. Nossa. E o desafio é o pagamento. Então, putz, a gente tira um time, põe um time dentro da Alpargatas, um time nosso. Nos primeiros 7 dias precisa matar isso. Senta com o gerente financeiro e fala, me explica como você trabalha. Eu pago nesse dia, eu tenho o SAP, você tem que mandar um espelho da nota, a nota tem que entrar, tem que ser aprovada, eu mando pra cá, se chegar aqui não aprovar, não pago o cara. Posso me tributar? Não pode custar mais caro. Então assim, fica uma engenharia de como executar a parte administrativa, porque se não paga, acaba. E é muito simples, uma coisa que a gente não faz, a gente evita, fala, não é culpa minha, atrasou. Isso é o caos. Quando a engenharia faz isso, é o pior amigo que você pode ter do seu lado. E a hora que o engenheiro entra lá dentro, ele é responsável por tudo, até de ligar a internet. Ele tem que avisar, pelo menos. No nosso checklist, fala assim, nos 15 dias, gente, quantos links você tem, hein? Você sabe se o link do outro prédio chega aqui, se a calçada tem o seu link? No prédio tem esses 2. Dá pra vocês me avisarem se está comprado ou não em 10 dias? E vai tirando da lista para o cara funcionar. Sim. Não existe o cara se mudar para um escritório e não ter cadeira. Então daí, dentro da house, então você perguntou que tipo de obra. Obras, vamos dizer assim, muito menores ou não tem preço agregado, nosso time às vezes é caro. Por quê? Nós temos um gerente muito sênior, tá? Que faz 10 a 15 anos obra. Qual que é a função dele? Ele é o PMI do projeto. Ele conversa com a obra, ele conversa com o arquiteto, ele conversa com o dono do prédio, ele conversa com o vizinho,
Ele faz a interlocução administrativa. Ele conversa com a house, ele conversa com os sócios. Ele faz a interlocução e faz aquelas coisas andar ou a vida, aquele processo está andando, hein? É estressante o povo de coisas dentro de ferramenta, procedimentos, aplicativos que a gente tem. E dentro da obra é só produção. É uma pessoa fazendo produção. Se essa comunicação vem para produção, ele está acuado, ele vai arranjar confusão. Se a comunicação está junto com o Project Manager, que tem outro Project Manager. É. Nós fizemos a WeWork na Faria Lima. Lindo, da Pinterest. Lindo, lindo. Vale a pena pesquisar, é lindo. Plástico. Tinha acho que 3 ou 4 gerenciadoras. Tem a gerenciadora da WeWork, gerenciadora da Pinterest, gerenciador do investidor. E você ainda tem que fazer a obra, hein? Então, assim, no meio. Como é que você faz tudo isso? Você não tem um polo de comunicação. A gente evita ao máximo, assim, fecha a obra, entra na obra e tenta resolver. Tem casos que acontecem, hein? Tá? Tem cliente que te empurra para esse abismo, às vezes. Tem cliente que o departamento é aberto, fecha, lá o pessoal vai ver, e fiz minha meta, a meta é tua agora, hein? Cara... Não, mas assim, por que pra gente não... Como a gente é muito especialista em obra corporativa, em obra de varejo de luxo, a gente faz isso há, sei lá, 50 obras dessa por ano, há 20 anos quase. Eu acho que esse mercado de luxo é um mercado que cresce muito, né? Vem crescendo nesses últimos anos, cada vez mais, né? Até por questão de experiências dentro dos locais, né? O mercado de luxo, ele nunca vai morrer. O AAA sempre vai ser o AAA. Se você puxar da época das pirâmides até hoje, esse pessoal tem essa margem para gastar independente do país. Uhum. As lojas, elas têm que mudar a cada 3, 5 anos. Quantas marcas existem nesse nicho? 30. Deve ter muito mais. As marcantes é 20, 30. Essas 20 e 30 vão fazer o samba lá. Em quantos pontos tem que estar no Brasil? Em quantos pontos tem na América Latina? Em quantos pontos tem que estar para fora? Então, essa é a conta, se né? você atende aqui, esse looping sempre vai dar. O que acontece? Tipo, teve um boom, acho que foi 2012, 2014, que abriu o Shopping Cidade Jardim. Às vezes dá uns booms que, a gente fez 4, 5 Louis Vuittons. Teve um boom agora da Gucci, a Gucci ganhou mercado. Então, a Gucci, ela revolucionou a área de design e entrou um pouco no mercado assim, brigando com a Louis Vuitton. Nesse ano, a gente fez Cidade Jardim, Curitiba, Recife, se eu não me engano. Fez o escritório. Tá? Então, assim, eles giram. E é uma coisa que eu estava conversando. A gente faz muito mais obra corporativa do que varejo. É que o varejo chama muita atenção e todo mundo ama esse mundo. Esse mundo aqui é um mundo que... É mais visível, né? Visível, tem cores, é alegre. E a obra aqui... É grife, né? Marca, né? O engenheiro nosso que trabalha aqui também trabalha lá. Porque sempre atende pessoas jurídicas, né? O nível de detalhe aqui é absurdo. Estou dizendo que você entra dentro de um espaço que a gente fez com o Arthur Orton em Goiânia, que é inteiro modelado em 3D, 1 ano fazendo o projeto. Projeto corporativo às vezes é 15 dias, um design build é 15 dias. Às vezes é 3 meses, 2 meses, nunca passa disso. O outro está 1 ano fazendo o projeto. E você embarca dentro desse projeto da pessoa. Se você, em 10 dias, não saber de tudo, o cara te expulsa... Meu irmão, você não lê meu projeto? Não serve. Não funciona. Eu estou 1 ano fazendo projeto, mas você não vem me perguntar. Olha, entende? E nesses casos, a gente tem que botar uma pessoa que entende BIM dentro do processo para destrinchar, abrir e ver como funciona tudo. Então, assim, que cliente que você atende? Cara, a resposta que muita gente pergunta é win-win. Se for bom para a house, for bom para o meu fornecedor, for bom para o meu vizinho, for bom para ele, a gente está dentro do processo. Tá? A gente faz obra de 80 metros quadrados. Uhum. A Jodemer é uma obra corporativa, a gente fez o escritório. Tem 90 metros quadrados. Estava bom para o cliente, estava bom para o arquiteto, estava bom para a gente, o processo rodou. Não tem muito... Pô, então vocês só fazem obra de luxo. Não, pelo amor de Deus. Só tendo acima de 1000 metros. Não, e assim, tem obra corporativa que eu entro que eu até tiro esse portfólio. Porque às vezes o portfólio o cara fala, pô, não, esses caras são caros. Não é o foco, pelo amor de Deus. Né? O foco é atender. Atender dentro do que a gente tem. Então, assim, a gente vai fazer uma obra corporativa abordando tudo o que ele precisa. E minha equipe técnica é uma equipe técnica de um tamanho ok dentro das outras construtoras. Se entra uma pessoa que não tem o mesmo corpo, realmente tem um desnível aí de valores.
Agora, né? tá tendo uma entrega muito grande de imóveis corporativos, né? Associado até, acho que é o plano diretor, né? Que são usos mistos, né? A gente faz decommission, Uhum. né? Que é a devolução do espaço. Muitas vezes para cliente, pessoas mais próximas. Uma coisa boa, esse mercado de devolução, ele provoca, na verdade, obra. Então ele impacta, às vezes, bem o meu mundo. Quando a gente fala que a Faria Lima, há um ano atrás, era 170 metros quadrados e foi para 300 agora, Sim. Acabou, ele explode o meu mercado. Ele expulsa as pessoas da Faria Lima, modo de dizer que está vencendo o contrato pós-pandemia. Essas pessoas vão fazer no perímetro, eu estou com 3 obras na Nova Rebouças, hein? 3 obras. Prédios lindos da Pedra Forte, maravilhosos, cara, maravilhosos, Pedra Forte. A gente está fazendo SoftBank, estamos fazendo Axis e estamos fazendo Almeida Kruger. Um prédio do lado do outro ali na Nova Rebouças. Então são pessoas que queriam ou estavam Faria na Faria Lima, SoftBank, é isso. foram expulsos. Não é que foram expulsos, gente. Você faz conta. Pra que eu vou gastar mais aqui? A esquina é ali, hein? E muito mais legal. Fui pro o prédio que eles estão indo, se eu não me engano, é o Valdir Ribeira. É um prédio de pé direito gigante, lindo. Você vê os jardins inteiro. Imagina todo aquele jardim, você vê até o Ibirapuera lá no fundo. Você está saindo de um corredor de prédio na Faria Lima para pagar metade por um espaço mais legal. E estou dizendo que zerado, né? De patinete, que eles gostam de dizer, 3 minutos, de carro é 10 minutos, andando é 7 minutos. Então, o que você me perguntou, isso gera obra. Tá? Então, assim, quando gera obra, a obra traz obra. Então, se você atendeu ele bem naquela época, a hora que o cara vai fazer um exercício desse, ele é tipo médico, gente. Assim, se você operou bem um, por que você vai procurar outro, entendeu? Então, assim, aquele mundo na construção civil que a pessoa tem medo, dá dor de barriga, é tudo que a House tenta evitar, né? Então, dentro do nossos DNA, eu comentei do Enjoy the Ride, tem outro que meta é meta. A gente até brinca, meta porra, os caras brigam. Então, assim, veio um desafio, primeiro entende se aquela meta é ok e é dentro dela, senão você pode levantar a mão. Mas se você topou aquilo ali, tem que fazer acontecer. Então, daí você já cria um compromisso, né? Todo ano a gente faz um kickoff dentro da empresa. E esse ano, a palavra do kickoff, o ano passado foi "Você faz a diferença", que realmente nossos funcionários é o que faz a diferença lá dentro. E esse ano foi compromisso. Então, se você tá com compromisso, pelo amor de Deus, até me arrepio. Abraça e vai, né? Senão vai pro outro lado, sei lá, tem vários mundos aqui, nosso mundo é esse, entendeu? E isso cria um vínculo com o cliente. A gente tem um grito de guerra, que é Go House, então, assim, vai que Deus te ajuda, cara. Não se preocupa não, cara. Não olha pra trás. Não. E vai pra frente. E cria um ciclo de amizade, de giro no contexto como Vocês atuam no Brasil em várias cidades? Isso. A gente faz pelo varejo, tá? E pelo corporativo, a gente faz obra no Brasil inteiro. Tá? Nesse exato momento, a gente terminou uma Levi Salomão em Brasília. Tá? São advogados. A gente está terminamos a cobertura deles na Faria Lima aqui. E vamos começar outra. Concorrentes não pode ligar, hein? Não, mas pode saber, né? Perguntando sobre todo o Brasil, a gente atua no Brasil inteiro. Tá? A gente está com obra em Porto Alegre, tá? MDS. Então, o que é obra atrás obra? Olha que legal. Nós fizemos MDS no Rio. Temos uma sede no Rio de Janeiro. Funcionou. Fizemos a obra dele aqui no Eldorado Business Corporate. 2 andares. Legal. Fizemos uma reforma para eles aqui. Legal. Gente, tem uma obra lá em Porto Alegre, hein? Pós o desastre que deu. Vamos fazer? Vamos. Qual que é o preço? Vamos chegar no budget. Então, assim, essa conexão pra gente é muito importante. Pô, financeiramente, não existe financeiramente. É bom pra ele, bom pra mim, tamo junto, hein? Há 10, 15 anos tamo junto. Mesma coisa Galderma, você perguntou de obras fora de São Paulo. Nós fizemos uma Galderma, não sei se já comentei aqui, a gente fez o escritório com a ST Arquitetura, foi lindo. Aí fizemos a parte de dentro do auditório deles, aí fizemos uma reforma. Daí surgiu uma obra pra fazer em Itajaí, acho que era 70 metros quadrados, hein? Vamos lá. Uma puxou a outra. Uma puxou a outra. Só para fechar. Então, o Brasil, a gente atua o Brasil inteiro. Tá? Então, a gente tem uma sede no Rio de Janeiro. Quando a gente fala sede no Rio de Janeiro, tem uma equipe, porque no Rio de Janeiro ele nunca para de ter obra. Então, a gente tem uma equipe carioca que está lá, que está girando aqui. O meu sócio Marucho vai uma vez por semana, que lida com tudo isso. Vocês estão prospectando para todo lado? Atendendo os clientes que estão lá. A Prio, né, que é uma empresa de petróleo, a gente está reformando o prédio inteiro. No próprio prédio da Prio, a gente fez a TOTS,
A TOTUS a gente fez aqui em São Paulo, fez lá e não sei se está tendo ou vai ter, eu estou com concorrência em Porto Alegre, estamos entrando em concorrência em Porto Alegre. A PMI de projetos, tá, contratou a House para fazer o escritório deles no mesmo prédio da Prio. Aí ali a gente está fazendo já uns 6, 7 andares. Então assim, atua no Brasil inteiro sim, tem um custo para levar uma consultora de fora Claro. sim, né? E uma curiosidade muito boa, que eu estava até comentando, uma vez a gente foi fazer uma obra no Hawaii. A empresa tem uns 6 anos atrás, os irmãos Campana desenvolveram uma cadeira super sofisticada de cocum, só para Louis Vuitton. Essa cadeira chegou no Brasil e eles tinham que montar algumas pop-ups. Inspirado na cadeira dos irmãos Campanas, o pessoal da França cria um conceito de um elemento vazado, lembrando aqueles cogobós que a gente tem, com o mesmo reflexo da cadeira, e desenvolve uma pop-up linda, simples, traz para o Arthur Orton, que é o arquiteto aqui que trabalha com eles há 20 anos, para fazer isso acontecer, e a Louis Vuitton e eles ligam para a House e falam, gente, lindo, maravilhoso, o budget é de tanto, como é que a gente faz? E junto a gente cria todo esse cenário, criou esse conceito lá em Recife, que ganhou um prêmio internacional 1 ou 2, e depois a gente repetiu ele em alguns pontos do Brasil, Curitiba e Goiânia 2 vezes. E daí isso virou tão febre, irmão Campana, foi tão legal que começou a reproduzir no mundo. E um dia o project manager lá estava lá em Nova York, ligou, falou, Pedro, cara, straight ahead, né? Gol direto de ponto, né? Preciso que você faça um orçamento, tal, fazer uma obra em Los Angeles, e no Hawaii, eu tenho que importar tudo. Então não sei qual que é mais barato, levar do Brasil ou de Los Angeles. Falei, tá bom, vou pensar aqui, né? Eu trouxe a piada lá pro time, engenheiro ama, né? Então assim, parte rentável, ninguém tava nem olhando, aquela parte, como é que a gente chega, como é que divide, A gente criou um plano, montou, eu liguei para ele e falei assim, vamos lá. A gente tem anos de amizade aqui, eu montei aqui, se isso aqui for evoluir, a gente tem que alinhar os ponteiros, porque a gente tá saindo de uma... Não quero... Vamos junto, né? Não tem problema. Passou 3 meses, aquele jeito straight ahead, né, da América. Parabéns, tá fechado. Você tem... Eu tô mandando aqui a PO, não sei o quê, vamos começar tal dia. Eu falei, tá, vamos embora, velho. Então, assim, o mundo antes de construir é um grande sucesso. Na obra corporativa, às vezes tem a engenharia de valor, a pré-engenharia, e nesse caso que eu tô comentando, a gente tinha 3 meses. Então você monta um lugar fictício, desmonta, põe em caixas, logística alinhada de fazer. A hora que você vai entrar em outra jurisdição, como é que funciona? Não pode botar a mão, né? Então vai ter um pessoal de lá. O que o pessoal de lá tem que ter de ferramenta? O que não tem? Imagina chegando eu, o meu project manager, meu engenheiro e outro marceneiro-chefe para ir fazer obra nos Estados Unidos sem poder botar a mão falando para os caras como fazer. Primeira reunião, a gente com aquele pique de logística e tal. Então, o cronograma é esse, tal. Daí um pega e fala assim, sorry, man, here in Hawaii, the schedule is just the schedule. When it be done, you be done, ok? Falei, caralho, como assim, cara? O schedule é o schedule, o cronograma vai ficar, a hora que ficar pronto, tá pronto. Ele falou, when the surfing, people don't work too much. Eu falei, cara, eu cocei a cabeça, cara, e eu aquele neurótico de prazo, tempo, hotel... Mas deu tudo certo, saiu. Mas não é uma coisa que a gente faz, não. Mas é só um case de curiosidade. Em relação a budget, né? Você acha que está tendo mais flexibilidade por parte dos clientes corporativos de repente, falar, posso pagar um pouquinho mais? Sim, mudou. Mudou, né? Mudou. Com mais extenso. O ano passado foi um ano um pouco seco, um pouco mais inseguridade, daí cada um tem a sua leitura de política, né? Mas estatística. Para as construtoras, foi um ano um pouco mais seco, teve a obra, um ano bom para a gente. Este ano, como é que funciona o budget? A hora que você olha o budget, tem um custo preliminar, tem um custo de instalações e era cinza. A parte do recheio, ela vai mudar seu orçamento de 1.000 a 10.000 metros quadrados. Tá? Então, assim, essa parte de recheio que dá esse encantamento que está aqui, está com muito mais flexibilidade, está com muito mais vontade. E traz mais conforto, mais biofilia, que traz uma cadeira melhor, que traz um workstation, às vezes levantando, mais aberto. Assim, tá sim com essa maior flexibilidade sentido no mercado. Você perceberia que essa é também vai em encontro de ser uma dor também que você ouve nessas conversas prévias, quando você está falando com facilities, com RH? É uma dor, pode usar essa palavra. É uma coisa normal do mercado.
Isso sempre vai ter. Não tem como, não tem o que fazer, você tem que abastecer o carro para viajar, né? Claro. Não tem o que fazer. Então, você vai ter que fazer isso. É muito difícil não ter uma engenharia de valor. E a engenharia de valor é o que você está comentando. Então, assim, mas as engenharias de valores, elas estão menos secas, né? Então, assim, as pessoas, porque muitas vezes, vamos dizer, entra um carpete importado de R$600 o metro quadrado. Às vezes ele vem e anda, mas a hora que ele vê um nacional ou vê um outro importado que reduz X o budget dele a metade do preço e a qualidade é igual, daí a pessoa fala, putz, me mostra mais possibilidades. E aonde que pega? Daí é muito bom o facility estar muito atento, né? Assim, muito próximo dele. As possibilidades são milhões, hein? Se o CFO ver que tem mais, ele vai botar mais. Então, assim, ele tem que fazer um filtro de como que ele leva isso, porque muitas vezes cada ser humano tem um toque, né? O time de RH está procurando um bem-estar que vale investir, só que você não consegue em números traduzir isso, né? O cara de finanças consegue muito bem falar em números e convencer as pessoas para o outro lado. Então, assim, nunca vi um escritório que a gente entregou, que a pessoa teve um carinho, dedicação, que aquela produtividade aumentou, que o pessoal ficou lá mais tanto tempo, que assim, a cultura agita, que fecha mais negócio, melhora os funcionários. Isso é um investimento que sempre tem que ter. Assim, tem ninguém quando pode, né? Mas acho que passa muito da pessoa que é o líder que está lá na frente, que muitas vezes é o facilities, né? Mas é uma consequência pós-pandemia? Você diria isso? Não, sempre teve, tá? Sempre teve. Assim, a pandemia gerou muito boato sobre o mercado corporativo, né? Que assim, as pessoas puderam especular vários mundos, né? Tem um case da Alice bem legal que eu posso contar. Mas acho que não. É que depende, né, gente? Assim, a gente fala assim, cases Faria Lima é um, né? Cases um pouco fora da abrangente é outro. Cases que a pessoa vai fazer... Nós estamos fazendo a Shopee, que a gente falou, a gente está vendo um galpão para a Shopee dentro do centro de distribuição. A gente constrói um prédio e faz o escritório dele. Né? Pela Soldiers também, NutriSoldier, a mesma coisa. A gente faz muita obra dentro de galpão que a gente constrói o prédio e faz o escritório. Então, assim, são nichos. E cada nicho tem a sua tendência e teu jeito acontecendo. Essa leitura que é o mais importante. Então, assim, para quem às vezes vende imobiliário, ele tem que ver que nicho que ele está ou se ele pode estar em todos, né? Que é o que a gente tem que fazer muito no comercial, né? Às vezes é muita demanda, a gente tem que saber se aquele nicho é nosso. Porque senão você vai dar uma murra em faca, modo de dizer, né? Mesmo que todo mundo queira, não funciona, né? Então, essa é uma preocupação grande. Case da Alice, velho. Case da Alice é ótimo. Agora eu fiquei curioso. Você é fofoca, então? Não é fofoca. Depois eu tô quase migrando. Não é porque homem é mais fofoqueiro que mulher, né, cara? Rebolsinhas, nos últimos tempos, revolucionou. Saíram as casas, mansões antigas, lugar arborizado, plano diretor lindo, né? City. Começou a liberar prédios de 3, 4 andares e a Bract fez alguns prédios. Virou a Marginal, você subiu, a gente tem um design build junto com a Perkins que a gente tinha que entregar aquele espaço inteiro em tanto tempo, dentro de um budget, pós-pandemia. Alice é um plano de saúde revolucionário, digital, e o público ele pega um pessoal mais jovem, que você tem um médico, vai lá, é um conceito que está revolucionando. E o CEO, fantástico. Então, mesmo esse conceito que eles têm, eles trazem para a obra. Gente, vamos junto, o que tem que fazer? E ele falou, cara, ninguém mais está trabalhando aqui, pós-pandemia. Quero trazer o pessoal. E eu quero que essa casa seja deles. E eu quero que eles tenham vontade de fazer call da casa deles e fazer call aqui também. Então, me desenvolve nesses brainstorm gigantes, a gente chamou de first class. Então, são cabines, tá, que a Hit Pay, acho que fez naquele momento, junto com o desenvolvimento, o que é, o que não é. É que a pessoa entra para fora, está o escritório, está o colaborativo, está a gente trabalhando, mas ele pode entrar na cabine e passar o dia inteiro na cabine. A cabine tem um sofá atrás, é fechadinho acústico, ele põe o negócio dele, põe as coisas pessoais naquele dia, fala, bate o papo, vedado lá dentro, mas ele tem um ar de tipo... Escritório. Pode falar com a mãe, com alguém que quiser, então, assim, pode dar uma descansada, é um pouco do que você tem na tua casa. E assim, quando revolucionou isso, às vezes é tiro no pé, às vezes não, né? Tá querendo uma coisa nova, né? A roda ninguém cria, mas às vezes você imita, tira, então, assim, e depois a gente foi ver, foi um grande sucesso, que até hoje não pediram para tirar. Então, assim, é um modelo que foi criado que deu certo. Você pode muito bem sair e vai para o Open Space, conversar com todo mundo, ou vai para o prédio para cobertura, é um prédio inteiro só deles, um bom usuário. Uma obra linda, linda, foi feita em 3 meses, né? E aonde o turnkey aconteceu, que muitas vezes tem um conceito feito, um budget fechado, e como é que entra todo mundo junto? A gente assina um contrato dizendo, cara, vou te entregar isso que você está buscando,
com esse briefing, com esses modelos, dentro desse prazo, desse tempo. A gente fecha esse contrato porque o que importa nesse momento é velocidade. Sim. E junto a gente vai desenvolvendo com eles. E a Perkins? A Perkin Wheels, isso, entrou junto nesse processo. Tá? Então, assim, são mundos que o pessoal gosta muito. Assim. Então, assim, acaba até, o nosso time é meio viciante. E quando acaba uma obra dessa, que ele trabalha sábado, corre, entrega, tal, depois ele fica meio sozinho, fica 10 dias quieto, depois ele fica se coçando, e aí, onde que eu vou, fera? Tem um próximo jogo aí? Como é que funciona? Deixa eu entender, velho. Você pratica vela. Pratico vela, boa. Isso. O que você traz dessa atividade para a tua atividade profissional? Porque velejar é dinâmico, né? Você participou da regata lá em Ilhabela agora, né? Cadena de regata. É muito boa, assim. O que eu trago, né? Participei sim da Semana da Vela, a House patrocinou um barco, né? Você deve ter visto no Instagram. É bem emocionante, cara. Você perguntar porque me leva pro meu lado que eu amo, assim. Você entra dentro de um time, onde você está dentro de um veleiro de 30 pés, e cada um é uma sinfonia. Cada um sabe o que tem que fazer naquele momento, naquele exato momento, cada um tem sua posição. Se eu deixar de caçar o cabo do balão naquele milésimo de segundo, eu perco 3 segundos, o time perde 3 segundos, desequilibra psicologicamente e vai para trás. Então, assim, se você abrir um relógio suíço, eu falo isso muito, e as catraquinhas não estiver perfeita rodando por 10 anos, você perdeu, você está fora. Tá? Então foi uma competição de 7 dias que o Campeonato Brasileiro aconteceu dentro de 68 pontos. A gente tirou em terceiro lugar porque o de baixo está 0,2 atrás. 0,2 é tipo, vou descer para pegar água. A hora que você desce para pegar, se mexe errado, o ponto de equilíbrio do barco muda, a vela perde a resistência dela. Então, assim, o que a gente traz? Camaradagem, espírito esportivo, sincronia, trabalho em equipe, cada um saber não entrar no departamento do outro. Meu irmão, não é para você olhar a vela do outro, filho. Quem olha é o outro, cada um tem sua função. Então, assim, essa sincronia, quanto mais trazer para dentro, melhor. Né? Então, assim, é o esporte. Eu entrevisto muita gente. Para mim, assim, o que mais destaca é se a pessoa fez algum esporte coletivo. Porque o grande desafio das pessoas não é ter, assim, o talento é uma coisa, mas é saber lidar com as pessoas, né? Assim, o cara vai ter que lidar com o faxineiro, o cara do portão, com o CEO, com o pedreiro. Como é que você faz para juntar tudo isso? Sou um super engenheiro. Putz, parabéns, fera. E, né? Como que você consegue juntar as pontas? Né? Se relacionar com tudo isso. Isso. Claro que se o cara vai fazer um projeto técnico, tem que ser às vezes um orçamentista, ele tem que ser um cara introvertido indo para lá, mas quando você traz esse espírito de time, tipo, dentro do barco tem um introvertido, que é o cara só olha mapa o dia inteiro. Mapa, corrente, o que acontece quando a gente está indo. Então, uma pessoa ali focada e passa a informação para um. Então, cada um tem sua função, né? E a função do capitão ali assim, é cirúrgica também. Respeito, momento certo, todo mundo tem seu espaço. Então, assim, bem legal. E querendo ou não, já que você comentou, o barco da House, aí a gente ganhou no final do negócio, tirou em primeiro lugar. Opa! Na RGS, então, e tiramos em terceiro na geral. São mais de 100 veleiros. Então, assim, tinha gente da Argentina, uma festa maravilhosa. A Valete pode patrocinar o próximo ano o barco Caluanã. Não é? O merchan. Muito bom. Não, mas isso é justamente entra naquela questão do espírito de equipe, né? Porque você trabalha tudo... Uma construção, uma obra, né? Uma obra, né? Numa obra. É o que a gente vende. Eu acho que o grande desafio é alinhamento mesmo. É como você fica realinhando tudo isso sempre, né? Como que eu vou falar para você que eu vou fazer o teu escritório em tanto tempo, tanto prazo, se a gente não tiver 1000 vezes alinhado? Porque se eu saio de cenário, a pessoa que está entrando precisa estar 100% alinhada no contexto. Sim. Então, assim... Então, às vezes, a gente começa fazendo uma obra com 3D. Entra em engenharia de valor, muda o 3D inteiro, imagina. O CEO, ele pega esse 3D, ele fica segurando, assim. Que lindo. Tem que mudar o dia seguinte, independente. Se o cara olhar e falar, não gostou, não gostei, para tudo, muda. Porque teve um cenário agora, exatamente isso, hein? A gente entregou um banco. E veio a pessoa lá de fora para ver o banco, bateu o olho e falou, não gostei.
Dá para trocar tudo isso daqui, a entrada? Não tem o que fazer, gente. É dono do banco, é pessoa, faz parte. Em algum lugar a gente errou no alinhamento. Né? Não sei se fui eu que errei, não sei se foi o Facides que errou, mas assim, eu tenho a obrigação de avisar ele para ele avisar lá. Eu sei, porque é meu mundo, né? Eu sou corresponsável de tudo. Então assim, são uns pequenos detalhes que, se você matar ele, leva uma leveza pro processo e fazer a obra virar uma coisa divertida. Difícil, hein? Difícil, hein? Não acha que é sempre assim, não. Não, e é bom também do barco é que você pode se agarrar ao mastro quando tiver o canto das sereias, né, de Ulisses, né, para não pegar o projeto errado, né, que parece bom, de repente você vai ver, você não vai aproveitar, não vai se divertir no caminho, né? Vou te dar uma cena, hein? A primeira regata que a gente fez, sai de Ilhabela, vai até Alcatraz, se eu não me engano, é 100 milhas para fora, dá a volta, são uns 300 quilômetros. Mas não sei exato, tá? Cara, é tanta concentração que no caminho uma baleia pulava. Pulava, eu comentei da baleia, um outro olhou e de repente eu escuto, foca na vela. Daí eu não aguentei e eu comecei a filmar. E o filme inteiro é os caras comentando, o My Boy tá indo pro não sei o quê, a vela caça, ninguém tá, uma baleia gigante, velho, passando do lado, assim. Na volta vinha golfinho no pé, assim, putz. Então, assim, maravilha. E você tem que estar sempre muito próximo, né? A gente voltou à noite, tempestade, então assim, um certo momento teve que perder o equilíbrio para todo mundo colocar colete. Então, assim, se você bobear muito também, vira catástrofe. Se alguém cai, é fatal quase, tá? No meio da noite. Porque o barco não faz volta, não tem luz, não é para acontecer. Se não é para acontecer, tá na frente de ir em primeiro. E assim vai, entendeu? Learning process, que a gente tá de processo. A gente tava, imagina, 13 horas velejando, chegando no frio que tava, muitas pessoas a barla, vento, solta-vento, que é perto do mar, levando onda no corpo, para fazer o peso certo, né? Uma pessoa quase em hipotermia. Tinha as duas boias de chegada e na última competição você tinha que passar a bombordo e fazer a volta. O capitão tinha uma opinião e o tático tinha outra. O tático é o cara que olha para frente e manda, o capitão aceita ou não aceita. Tá? Ele olha a correnteza, olha a nuvem, olha tudo. 13 horas, 3 veleiros juntos, hein, o tempo todo. Imagina assim, a gente estava passando, a gente estava em segundo. 13 horas, se mexendo. E vai lá e a gente passa pelo lado errado da boia. Não. E o terceiro passa a gente não entende nada, a gente tem que voltar e passar pelo lado certo. Cara, chega 3 da manhã, todo mundo na casa, com cara de, assim, ferrado. Começa a discutir o que errou, porque errou, que não errou. Daí a gente descobriu, gente, um do time tem que decorar a regra, caralho, porra. Que erro é esse, cara? Daí acabou. Falou, cara, você que vai ler regra. Eu caí, você é o backup. Né? Então, assim, daí sentou o dia seguinte, 9 horas, lê a regra inteira. Vão ser o responsável, hein, meu? Porque não tinha um responsável, né? O ano passado era de um jeito, esse foi do outro. E nessa aí a gente pessoas perdeu. Na equipe? 6. 6 pessoas, assim, todos vivem da vela, menos eu, que era o patrocinador, mas vivo da vela. Tenho, assim, tem um veleiro. A House, há um tempo atrás, a gente levou o pessoal para Refeno. Tô contando história, hein, meu? Pode ir? Não, pode contar que tá. Tem cerveja aqui? Não, vamos lá. Então, lembrando o mundo da vela, né? Então, assim, é uma paixão minha. Tem uma competição que chama, vocês estão convidados. A gente organiza às vezes, mas se alguém animar, a Cavalete quiser patrocinar. É uma competição internacional, sai de Recife e chega em Fernando de Noronha. Beleza? A gente levou arquitetos parceiros, mas bem parceiro mesmo, hein? Assim, aquela pessoa que acaba virando amigo, né? Algumas pessoas de trabalho nossa, levamos o pessoal da Cushman. A Cushman botou o logo, outro botou o logo, montamos um time. O veleiro de 9 pessoas saiu de Recife com mais 100 veleiros. Aqui, assim, tem festa na quinta-feira, a Heineken patrocina, para chegar numa ilha paradisíaca. Você cruza uma parte do Atlântico. Você sai naquela largada, milhões de gente, festa, televisão. Você vê um céu que você nunca viu na tua vida, você acorda de manhã, não tem ninguém do seu lado, nem terra. Pra quem não tá acostumado, o cara segura bem, assim, faz assim, ó. Um céu a 4.000 de profundidade, azul, assim, e lá. Lindo, lindo. E daí você chega num sol nascente, assim, o cara acerta a ilha, que é desse tamanho, um negócio gigante. E no meio do caminho,
O timão, querendo ou não, tem que fazer um rodízio, né? Cada 2, 3 horas vai trocando, tal, para quem sabe e tal. O capitão vai atento. Teve imprevistos pesados no processo, né? Deu um curto na geladeira, pegou fogo, imagina. Assim. E alto mar? Não, tem ninguém. Da Marinha vem, tem sempre, mas você tá nessa aula, não tem ninguém. Assim, são tudo que acontece, são imprevistos. A obra acontece imprevista. A gente fez uma obra agora que, cara, infiltrou na de baixo. A gente tem que fazer a obra de baixo também. Então, assim, acontece, mas é como que você reage a isso que é o truque do negócio. E chegamos, a hora que a gente chegou na ilha, cara, assim, o estado de espírito daquelas pessoas eram amigos da 8ª, primeira série, que ganharam o campeonato, se amavam, cara. E tinha mais 5 dias na ilha, com mais 1000 velejadores, com festa da Heineken, assim, foi, puta, espetacular. Mas é uma coisa que não acontece meio indireto, não é uma coisa que a gente montou, sabe assim, eu tava indo, chamei um, daí eu falei, você quer ir, a gente paga, quer ir, a gente paga. Daí eu falei, meu, vou botar o nome da house aí, pode ser? A gente foi. Que bacana. Pedro, a gente está chegando ao final. Boa, falei bastante aqui. Falou bem, muito bem, muito bem. Deu uma aula pra gente aí de vela, é um pouco de tudo. Vela e construção. Muito bem. Mas é a sinergia do esporte, né, no dia a dia, com os desafios que você enfrenta aí no business, né, cara? Então, sim. Tem que estar muito alinhado isso, né? O espírito esportivo. É fundamental, né? Não é à toa que tanta gente patrocina, né? É time, né? É o time. É time, né? ou aquela pessoa centrada sozinha, mas por trás tem um time, né? A Rebeca não ganha sozinha a medalha de ouro, né? Então, assim, por trás da Cavalete tem um pessoal produzindo, tem um cara de qualidade, tem não sei o quê, tem um vendedor, claro. né? Então, assim... Todo um time. E, bom, sempre no final a gente pede para que o nosso convidado preste a sua opinião sobre o que é arquitetura, o que é ser arquiteto, né? Para mim, assim, eu sou arquiteto de formação e o meu foco, na verdade, é realizar, né? Então, eu sempre construí, tenho uma construtora e meus sócios são engenheiros, né? Então, assim, você perguntar para mim o que é ser arquiteto, para mim é o topo da pirâmide da construção civil. É a pessoa que ela tem que ter uma visão de exatas e humanas, traduzir uma arte, um movimento que é não racional para uma coisa que vai virar racional. E conseguir fazer essa comunicação com todos. Ser arquiteto, para mim, ele tem alguns mundos. Tem a pessoa que faz essa tradução perfeita, que eu acho fantástico, que é onde eu me enquadraria se eu fosse uma pessoa para criar. E tem pessoas que tem que respeitar também, que são um pouco diferenciadas da caixa. E muitas vezes tem até dificuldade no dia a dia com os outros processos, que são mais artistas, gente, não tem o que fazer, né? A gente tem N pessoas na história da arte que passam por isso. Então, assim, essas pessoas, eles trazem muitas vezes um conceito, uma mágica, uma revolução, uma tendência que ninguém está vendo e ninguém vai ver para os próximos 10 anos, mas ele traz. Então, precisa muito bem de alguém que às vezes muito bem é arquiteto, com um time de engenharia, para começar a colocar aquilo de pé. Tá? Lembrando disso, a gente fez esse escritório da Alpargatas, que, assim, o conceito, cara, pode olhar, você falava, uau! Daí você senta do nosso lado, a gente tem uma obrigação gigante, né, como arquiteto, né, de como realizar isso, e tem um ali falando de dinheiro. Você fala, uau, como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, acho que, assim, ser arquiteto, para mim, ele tem que viver, tem esses dois mundos, assim. Então, tem o mundo, sim, do cara mais gênio, artista, que Leonardo da Vinci, assim, vai ter gente que tem que respeitar, mas a maioria tem que saber traduzir, assim, ele é um cara que tem que ter de exatas humanas. Quem entende de exatas humanas nesse mundo? Pouquíssimos, hein? Então, assim, ele tem que saber a vontade, o gosto, o cheiro, o espaço, onde o ser humano está feliz. Ele tem que saber o macro, hein? Para trazer para o micro. Senão, também, se não entender um pouquinho de urbanismo, vai dar confusão, né? Então, e ele tem que traduzir isso para uma coisa que é real, né? A brincadeira de ficar em pé, muitas vezes, passa a responsável para o engenheiro, mas, assim, vai dentro de um budget. Então, ele tem que ter um pouco de paciência para ver como isso cai. Então, eu vejo que hoje está dentro desse mundo. Espero ter respondido. Muito bem. Mas eu acho que é isso aí. Muito obrigado. Boa, pessoal. Valeu bastante aqui. Valeu. Foi muito bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Guma, Fonaga. Obrigado a vocês que estão aí nos assistindo. O programa, essa edição aqui, está com o apoio da Cavalete. Para vocês que nos acompanham aqui pelo canal do YouTube, né? Faça a inscrição e acompanhe os próximos programas. Até a próxima edição. Obrigado, gente.
Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.